princípio está a gravar. Ok. Estou confrontado com esta questão, que obviamente é inerente à matéria que eu próprio propus abordar, que são duas disciplinas diferentes, a História e a Antropologia, e que têm cada uma a sua própria gênese, o seu próprio desenvolvimento, a sua história, não é? Que é, se for bem explicada, se fosse explicada de uma forma exaustiva, complexa, porque sendo duas disciplinas diferentes, em muitos momentos, não é? Se percebeu que, afinal de contas, tratam do mesmo assunto, não é? Com perspectivas diferentes. Portanto, a história virada para uma narrativa que, em princípio, enfim, tende a mostrar quais são as origens do ser humano e como é que ele foi evoluindo ao longo dos tempos e, portanto, é partida, digamos, em períodos, não é? Há uma periodização e uma cronologia, portanto, as datas são fundamentais para o historiador, quanto mais não seja como pontos de referência, sendo que às vezes até são usadas certas datas para balizar certos períodos, não é? Começa a Revolução Francesa, ou começa a Modernidade, ou começa a Idade Média, na queda, por exemplo, de Istambul, de Constantinopla, outra coisa qualquer, e a Idade Moderna com a Revolução Francesa, enfim, essas cronologias e esses momentos que são considerados, portanto, balizas convencionais de períodos históricos. Tudo isso é extremamente convencional e depende de uma maneira de ver o tempo que é essencialmente uma maneira que, não sei se já me referi que é isso, mas que é de origem cristã. Ou seja, foi o cristianismo que introduziu a concepção do tempo linear, com um alfa, quer dizer, com um começo, o alfa é a primeira letra do alfabeto grego, um começo, que é correspondente à criação do mundo por Deus, não é? Segundo a narrativa bíblica, e um ômega, que será o fim, ou seja, o juízo final, não é? E, portanto, o apocalipse, ou outra coisa qualquer. Portanto, quer dizer, essa ideia do tempo cristão, um tempo que tem uma linha reta, não é? Com que nós normalmente vemos o tempo, não é? Inclusive o nosso relógio dá aqui voltas, mas nós sabemos que não é só o relógio que marca o tempo, este marca 24 horas, mas o calendário vai-nos marcando e vamos mudando as folhas do calendário. Essa concepção opõe-se muito, por exemplo, à concepção que tinham os antigos gregos, tinham uma concepção do tempo de caráter cíclico, quer dizer, o tempo voltava ao começo, passados um X anos, um determinado ciclo, e de todas as maneiras, como o tempo girava em torno de um ciclo, praticamente não havia a concepção que nós hoje temos entranhada, não é? Que é de que o tempo cria coisas novas, não é? Nós temos essa concepção, e essa concepção de que o tempo cria coisas novas, de que nunca um dia é igual ao anterior, de que nunca nenhuma época é igual à anterior, para nós é intuitivo, não é? A Idade Moderna é diferente da Idade Média, etc. A Idade Média é diferente da época clássica ou greco-romana e por aí fora. Essa concepção é uma concepção que foi introduzida pelo cristianismo, quer dizer, quando o cristianismo se transformou numa religião e numa filosofia através da teologia, que é bem da filosofia ocidental. Não é? Todos os teólogos medievais puseram os mesmos problemas que põem os filósofos contemporâneos, basicamente. Não é? E esta questão do tempo sempre inquietou muito o Santo Agostinho, que é um homem do século IV, quer dizer, é muito antiga toda esta problemática. A história tem esta coisa, não é? Ser realmente uma narrativa do tempo linear de origem cristã. Nós podemos sempre fazer uma história ao contrário, quer dizer, começar do presente para o passado, não é? E em arqueologia, nós arqueólogos, eu falo como arqueólogo, nós arqueólogos estávamos muito habituados a fazer esse tipo de exercício mental, que é olhar, por exemplo, uma paisagem e começar a tirar-lhe coisas. Costumava na brincadeira dizer que era fazer uma espécie de strip da paisagem, não é? A gente começava a tirar as estradas, os candeeiros, e íamos pouco a pouco tentando imaginar o que seria esta paisagem. Por exemplo, da Veiga, aqui, ou outra paisagem qualquer, não é? Em que normalmente estávamos a trabalhar, íamos tentando imaginar como é que teria sido aquela paisagem, por exemplo, há 5.000 anos, à altura em que se reportava o período a que eu me dedicava, por exemplo, mais ou menos, 4.000, 5.000 anos atrás. E
Depois ainda, recuando mais no tempo, como é que ela teria sido, no tempo em que, por exemplo, aqui na Várzea de Loures havia elefantes, não é? Encontrou-se aqui um resto de elefante, milhões de anos. Isto é, irmos às arrecuas. Não é? E, por exemplo, aquele historiador Mark Bloch, que foi um dos fundadores da escola do Zanal, e que foi morto pelos nazis, lamentavelmente, tem um livrinho que antes era até um livro assim, um livro, porque logo no liceu o professor nos indicava aquilo, que era uma introdução à história, onde ele explicava essas coisas básicas, não é? E ele utilizou este método de ir pouco a pouco para trás no tempo, vendo as diferenças em relação ao presente. Nós vivemos numa época que é das épocas em que mais rapidamente se modificou quase tudo, não é? Essencialmente devido também à questão da tecnologia e à expansão e globalização do sistema capitalista, não é? Que temos assistido, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Portanto, a história é um pouco ligada a isso. Está a gravar? Está. Ela não dá sinal de que grava, não é? Há bocadinho apitou. Apitou? Isto. Se tiver uma bolinha vermelha, muito bem. Está a gravar. O que apitou foi o telefone. Então, para alguém mandar uma mensagem. Eu nunca desligo os telefones porque eu praticamente tendo dois, um deles por causa da arqueologia, por causa de andar no pó, tendo dois e andando sempre com eles para ali, nunca ninguém me telefona, felizmente, que é ótimo. Raramente me telefona, portanto, arrisco-me a ter-os ligados. A outra disciplina, a outra matéria, que é a antropologia, decorre muito da descoberta, entre aspas, gosto muito da palavra descoberta, de outros povos, de outras regiões do mundo, não é? Com os quais nós contatamos, até pus aí uma imagem para dar uma espécie de logotipo da cadeira, precisamente o contraste entre africanos e europeus, os europeus munidos de objetos de medição topográfica, não é? Uma mira e o que seria hoje um teodolito, não é? Um óculo topográfico para fazer medições de terreno e levantar mapas. Não sei se é o século XX, provavelmente é capaz de ser a imagem do século XX de Polares, que fizeram aquela característica toda, as explorações do Val dos Apés e na África Austral, fizeram trabalhos incríveis em condições também inacreditáveis, tinham capacidade física para aquilo. E a antropologia surge disto, deste contacto com outras culturas, com outras gentes, com outros mundos, e principalmente da descoberta, ou do contacto que houve do Cristóvão Colombo com a América, que era o absoluto outro. Nós não contávamos com aquilo, tanto que ainda hoje chamamos índios aos povos que lá habitavam, e estamos a pensar, quer dizer, interior-se-nos a ideia de que aquilo era uma espécie de Índias ocidentais, não é? Quer dizer, não se contava. Quer dizer, enquanto nós portugueses fomos à Índia contornando o continente africano, o Colombo veio com a ideia de ir para o Ocidente e de, através disso, tentar encontrar a Índia. E julgou que teria encontrado a Índia, mas era uma Índia um pouco estranha, porque realmente estava povoada por indivíduos que não eram nada aquilo que era a descrição tradicional da Índia, que já existia relatos na Idade Média, obviamente, até porque tinha havido viajantes que tinham ido até lá. De maneira que esse absoluto outro, não é? Essa surpresa absoluta que o outro causou é comparável, só pode ser comparável à ida do homem à Lua, não é? Provavelmente nós nos lembramos, não é? Quando houve a aterragem na Lua dos americanos, que era também uma questão política, obviamente, era uma questão de afirmar o poder militar e o poder imperial americano sobre o planeta, que é o nosso satélite. Nós ficámos uma boa parte da noite acordados para ver aquele fenómeno extraordinário, que era o homem poder, pela primeira vez, ir à Lua. E só é comparável uma coisa com a outra, com a diferença de que a Lua não é habitada, não é? E o continente americano era efetivamente habitado. Essa surpresa que ainda se vê na carta do Pedro Vaz de Caminha, quando ele relata ao rei aquilo que viu nas costas do Brasil. Portanto, a antropologia vem daí. A antropologia é a guarda avançada, não é? Se quisermos,
Os primeiros antropólogos não são antropólogos de profissão, não tinham esse nome, são viajantes, são missionários, e esses viajantes e missionários, interessados noutras coisas que não propriamente a ciência antropológica, não é que só se foi formando muito lentamente, é a guarda avançada da colonização europeia. Não é? É bom, é necessário conhecer as línguas locais, conhecer os costumes locais, conhecer se aquelas pessoas tinham ou não tinham alguma legislação que as governasse, ou se eram simplesmente uma horda qualquer desordeira, coisa que nós portugueses ainda podíamos pôr essa questão, já os espanhóis não tanto, não é? Porque eles chegaram ao México, encontraram os aztecas, não é? Encontraram uma civilização superior. A grande cidade, capital dos aztecas no México, era chamada, ou foi depois começada a ser chamada, a Veneza americana. Portanto, era no meio de canais, era uma cidade extremamente, devia ser extremamente monumental e interessante, não é? Portanto, só que eram indivíduos que não conheciam nem a cavalaria, portanto, viam indivíduos a cavalo, isso realmente para eles era qualquer coisa de extraordinário, era uma coisa dos deuses, e não conheciam, evidentemente, a arqueria, nem a arma de fogo, etc. Portanto, quer dizer, com facilidade foram dominados e, a princípio, até julgaram que estavam a tomar contacto com deuses, não é? Entretanto, na América do Sul também, de facto, o contacto com a civilização Inca, não é? Que era uma civilização extremamente evoluída e não tinha escrita, eles não tinham escrita, eles marcavam tudo. A escrita está muito ligada à questão comercial e à questão, portanto, de fazer contas, à contabilidade. E realmente a escrita Inca e toda a anotação Inca era feita com cordéis que tinham nós diferentes e cores diversas para anotar as coisas mais diferentes. E é incrível como os Incas eram um povo de altitude, não é? Viviam nos altos planaltos do Peru e a diferença de cota é brutal, como sabemos, ainda hoje é preciso, eu nunca lá fui, mas já sei de amigos meus até que lá foram, que é preciso ter uma boa tensão arterial para poder subir a Machu Picchu, por exemplo, e aquelas localidades que estão em todos os cartazes turísticos, não é? E realmente o Inca, quer dizer, o chefe dos Incas, comia peixe fresco, quer dizer, trazido da costa. Eles tinham um sistema de estradas e de estafetas que era qualquer coisa de impressionante, não é? Semelhante ao do Império Romano, só que a pé, isto não tinham roda, não conheciam a roda, não conheciam o carro, não conheciam a roda. Não tinham esse sistema. Portanto, a antropologia tem a ver com este espanto, com esta diversidade e, portanto, em princípio até está mais ligado ao espaço do que propriamente ao tempo, como já referimos aqui. Agora, eu no último dia referi que com o tempo de desenvolvimento de cada uma destas disciplinas, principalmente em relação com a antropologia, e já no nosso século, já depois da última guerra, dei assim um saltozinho, mas para dizer que em relação aos factos, e hoje de manhã falávamos disso na aula que a minha mulher dá aqui, não é, sobre as linhas de torres, há sempre espíritos mais voltados para a síntese e para os problemas gerais, e há espíritos, pessoas mais voltadas para o descritivo e para, digamos assim, a cuidadosa coleção de factos, de dados, de elementos concretos a partir dos quais se possam raciocinar. E, no fundo, as duas coisas não estão em contradição uma com a outra, pelo contrário, completam-se. Isto é, nós não podemos fazer qualquer tipo de trabalho sem termos dados objetivos e o mais rigorosamente colocados no espaço e no tempo possível, não é? No seu contexto. Mas, por outro lado, também, se nos deixarmos aproximar demasiado das coisas e não conseguirmos distanciar-nos um bocadinho, não conseguimos ter a visão de conjunto. É aquela mesma atitude típica do indivíduo que vai ver uma exposição de pintura, não é? E então nos impressionistas, nos pintores impressionistas, isso era comum. Quer dizer, se a gente se aproximava muito do quadro, só via pintas de tinta. Não via mais nada, não é? Eles pintavam assim. Era preciso afastar-nos alguns metros para começarmos a ver, ou para termos a perfeita intelecção e até afetividade que o quadro nos sugeria, não é? Do conjunto daquela pintura. Portanto, há que fazer o tal zoom in, ou seja, irmos aos factos muito concretos e quanto mais pormenor e mais rigorosamente isso fizermos, melhor. E, ao mesmo tempo, também o tal zoom out, quer dizer, vir para longe e qual
É a mesma coisa que num avião. Se eu estiver num avião, vejo a paisagem quase que abstrata, mas consigo ver grandes linhas da paisagem. Evidentemente, se descer, não é? Eu começo a ver pormenores, cada vez mais pormenores, e se me encostar ao chão, só vejo grãos de areia. Eu não consigo perceber sequer onde estou. Portanto, evidentemente, o espírito do método não funciona desta maneira dicotómica, e as duas coisas também têm que estar em permanente articulação. Portanto, espaço e tempo, visão macroscópica e visão microscópica, e história e antropologia têm que estar permanentemente unidas, interligadas. Mas nem todos os espíritos conseguem fazer essa interligação. Ora bem, eu vou saltar aqui uma série de... slides, não sei se... E para falar um pouco daqui da história, a ver se desenvolvo um bocadinho esta questão, e depois tenho uns esquemas... Tenho uns esquemas sobre a teoria dos sistemas, que era para explicar um pouco melhor aquilo que... Creio, não sei se mostrei já este slide alguma vez. Desculpem cá qualquer coisa aqui que eu não estou a fazer bem. Isto é... Show. Play from current slide. Não é este. Estou a ser azeite. Clicar aqui. E agora tenho que fazer play from current slide. Agora já vai projetar isto, não? Desapareceu. Não está cá. Não, agora está cá. Está aí no texto, peço desculpa. Não sei se consegue ver, não? Não, consigo. Eu leio. Consigo ver. O objeto da história. O que é que estuda realmente a história? A história, como disciplina, estuda e narra o passado da humanidade. Isto é, procura dar conta de uma característica específica do homem, a da temporalidade. Qual temporalidade? Temporalidade de que nós temos consciência, quer dizer, nós temos a tal consciência de viver no tempo, temos a consciência de que o tempo se esgota, temos a consciência de que somos seres mortais e, portanto, somos seres da temporalidade. Existe uma temporalidade humana, isto é, existe um tempo do ser humano, provavelmente vivido por cada um de forma própria. Isto é terrível. O homem vive no tempo e tem consciência do tempo, só que vê-se aflito para ler. Eu vou-me sentar aqui, talvez isso. Isto é, de que entre o seu nascimento e a sua morte, o trajeto pode não ser linear, realmente não é. Não é, e há muitos tempos embutidos uns dos outros, nós vemos isso, não é? Todos os dias nós vivemos temporalidades diferentes. Existe aquela temporalidade da obrigação absoluta de estarmos a uma determinada hora num determinado sítio para usufruir de um determinado evento, e existem outras temporalidades. A temporalidade, por exemplo, que muitas vezes estamos tão entusiasmados no que estamos a fazer, não é, que nos esquecemos por completo do tempo. E existe uma temporalidade... Existe uma temporalidade... Peço desculpa de estar aqui, não sei se está para vista a alguém. Tá? Uma temporalidade que... Não, eu não tenho a ver com isso, não tem a ver com a sua posição. Agora, o que há é realmente várias concepções ou vivências do tempo que têm a ver com o tempo cíclico, o tal tempo... Experimentar pôr o livro em cima do cabo. Mas Só estabiliza. Para segurar. Talvez com o andar o sol seja sensível às pequenas... Talvez assim já esteja estabilizado. Pois, espero. Porque à medida que mexes no soalho, além de fazer... Pois é capaz. Sim, isso. Porque quando está estável... Agora fica estátua. Eu tenho que ler. Eu também posso ler aqui. Mas, realmente, nós temos de distinguir estas concepções, várias, ou representações, ou experiências do tempo. Representações normalmente relacionam-se com a questão mental, quer dizer, representação de qualquer coisa é a maneira como nós concebemos isso, mesmo de uma forma intuitiva,
Há várias representações ou experiências do tempo, o tal tempo cíclico, que era característico das sociedades mais simples e até ainda do mundo grego, o tempo linear, que pode ser unilinear, isto é, uma grande seta do tempo sempre num determinado sentido, ou pode ser multilinear. Eu posso conceber que existem diferentes temporalidades que se sobrepõem em história, e isso acontece com muita frequência, quer dizer, há uma espécie de estratigrafia, quer dizer, sabem o que é estratigrafia? A sobreposição de diferentes estratos geológicos, não é? Uns sobre os outros, como se fossem diferentes folhas de papel. Nós olhamos aí para um corte de estrada e vemos essa sobreposição de estratos. Ora, existem sobreposições de tempo, porque há coisas que mudam muito lentamente. A geografia de uma região, na nossa época, muda muito devido à tecnologia, mas antigamente não mudava assim tanto, não é? Nós temos as 4 estações aqui e continuamos a tê-las. De vez em quando temos umas catástrofes, maiores ou menores, ou pelo menos problemas climáticos derivados, enfim, eventualmente, não é? Eventualmente, da alteração que a emanação de gases para a atmosfera e outras coisas assim provoca. Mas, de qualquer maneira, há uma certa estabilidade ao nível físico, ao nível do ambiente físico. Essa estabilidade ao nível do ambiente físico não existe ao nível do ambiente social, mas mesmo aí também existem diferentes temporalidades, porque, obviamente, a tecnologia hoje evoluiu a uma rapidez louca, mas essa rapidez não tem nada a ver com a temporalidade que tem, por exemplo, a ideologia das pessoas, as ideias das pessoas. Isto é difícil, muitas vezes, quando está arraigada em nós uma determinada crença, não é? E nós vivemos muito mais disso do que às vezes imaginamos, não é? É muito difícil mudar essa nossa crença, não é? E por isso há entre as pessoas sempre uma certa disputa, não só por causa disso, mas porque essa crença também se relaciona naturalmente com questões que têm a ver com a sua posição no conjunto da sociedade. Mas existe um tempo psicológico, o tempo, por exemplo, da paixão, ou o tempo do enamoramento, ou o tempo em que uma pessoa se esquece de que existe tempo. Não é? Em qualquer coisa que faz, o artista quando pinta qualquer coisa, ou alguém quando está inspirado a fazer qualquer coisa, ou o tempo do amor, etc., que é um tempo totalmente diferente, é um tempo psicológico. De maneira que varia muito de tempo de pessoa para pessoa. E há um tempo coletivo, que é o tempo medido pelo calendário, que é o tempo medido pelas festividades, pelas estações, pelas quadras. Nós hoje em dia temos até quadras por tudo e por nada, coisas importadas. O Halloween, por exemplo, que é de origem americana, não é? Os miúdos já andam todos aí no Halloween, que é uma coisa absurda, porque com isso gastam mais dinheiro e andam para umas macacadas. Mas quer dizer, praticamente acaba uma quadra e começa outra. Não há paragem, não é? Porquê? Porque o comércio vive disso, não é? De vender máscaras de carnaval, acabou de vender máscaras de carnaval, começa já a preparar-se para vender objetos de verão. O Natal já é em outubro. Começam logo a pôr árvores de Natal, sei lá quando. Quer dizer, tudo para fazer as pessoas preencherem um certo vazio. No fundo, há um vazio inerente a esta sociedade e esse vazio é preenchido também e é utilizado habilmente por quem quer vender, seja o que for. De maneira que há uma colisão, não é? Por vezes, de tempos diferentes, quando, por exemplo, inclusive há culturas diferentes, como já aqui referi. Há um autor americano que é interessante, que é o Marshall Sahlins, um antropólogo. Ainda está vivo, mas já é muito. Eu tinha só que ele tem 2 L's, agora posso estar-me a enganar, eu só tenho má memória. Eu até o convidei, ele esteve no Porto, eu já me referi aqui, creio eu, a ele, e tem um livro chamado Ilhas de História, que é muito interessante, porque ele mostra que o Cook, quando chegou à zona do Hawaii, ali nas Caraíbas, da primeira vez que lá chegou, ele foi considerado um deus, não é? Mas por qualquer motivo ele teve que regressar com os seus navios e logo aí foi dizimado e foi morto e destroçado pelos indígenas, entre aspas, indígenas no sentido não pejorativo, mas no sentido que eram indígenas, quer dizer, nativos dali. Isto porquê? Porque a cultura deles não estava à espera de que uma personagem que eles honravam como se fosse um deus da primeira vez, voltasse na segunda vez. Quer dizer, há ali duas temporalidades. A temporalidade daquela cultura local que chocou totalmente com
com a temporalidade que vinha de fora, não é? Daqueles navios estranhos que eles vinham pela primeira vez, de onde saía uma quantidade de indivíduos que não estavam à espera, vestidos de maneiras para eles bizarras. Como para nós, ou para os espanhóis, ou para os ingleses do tempo do Cook, certamente era também muito bizarro aquele tipo de apresentação. Depois, a história, com base nestas... portanto, existem diferentes temporalidades, temporalidades lentas, extremamente lentas, temporalidades mais rápidas, mas de qualquer maneira ainda relativamente lentas, que são as temporalidades, por exemplo, da economia. A economia muda, os preços mudam, as circunstâncias económicas mudam, mas não mudam de modo assim tão rápido nem radical. E depois há o tempo da conjuntura, quer dizer, o tempo da chamada espuma dos dias ou das guerras, das batalhas, dos grandes factos históricos, dos grandes personagens. E depois a questão que se põe muito interessante em história é em que medida é que estas temporalidades se imbrincam e se influenciam e têm causalidade umas sobre as outras. Quer dizer, por exemplo, a questão do grande homem, não é? Durante muito tempo a história abandonou isso, disse nós não queremos mais saber disso, porque os grandes homens estão integrados na sua época. Portanto, só podemos compreender o Napoleão ou outra grande figura integrada no seu tempo. E depois houve uma época e, portanto, eliminava-se praticamente isso. Não é? Isso é psicologia, isso é estar a fazer história do pormenor, não nos interessa. Isso interessa-nos as grandes linhas de força. E a escola que o Marc Bloch deu origem, que se chama em França a Escola dos Annales, que já tem várias fases, não é? Anal de anais, não é? São a Escola dos Annales, que até tem esta revista que eles publicam, chamada Anal, tem o subtítulo Economias, Sociedades e Civilizações. Portanto, o que eles pretendiam era, e isso teve vários períodos, várias gerações, pretendiam uma, então, extremamente intensa nesse aspecto, que era do Fernando Rodel, que foi um discípulo e foi professor do nosso Vitorino Mendes Godinho, pretendiam fazer a história das longas durações, não é? Em francês, lá ao longo do rio. Diuré é a duração, como sabem, mas Diuré tem cada língua tem a sua coisa, não é? E Diuré, a duração ao longo de Diuré, e o Rodel fez aquele livro, como já me referi aqui, o Mediterrâneo e o mundo mediterrâneo na época do Filipe II, em que o Mediterrâneo era um ator histórico, entrava como ator histórico, quer dizer, era a circunstância de haver um mar interior, como é o mar Mediterrâneo, que permitia compreender, no fundo, toda a ação dos personagens daquela época. As personagens daquela época só se entendiam vistos dentro de um determinado cenário que era primeiro montado. Sem se perceber o cenário, não se percebia a peça, por assim dizer. E praticamente reduzia-se a ação dos personagens a qualquer coisa de muito secundário. Quando que há autores, precisamente, e a Escola dos Annales também testemunha isso, a certa altura, em que há a volta do ator histórico. Quer dizer, por exemplo, pensa-se que uma figura como o Napoleão, de quem os seus generais estavam extremamente dependentes, falámos isso hoje de manhã, tem uma importância e tem uma influência nas outras temporalidades, quer dizer, na causalidade histórica, que não é despreciada, não é? Embora ele tenha, no fundo, reinado, entre aspas, durante relativamente pouco tempo, desde o tempo em que se viu o primeiro cônsul, não é? Até ao tempo em que foi definitivamente derrotado em Waterloo, ele tem ali uma temporalidade, mas naquela temporalidade, de facto, ele conseguia, ou tentava, não é? Controlar um conjunto de forças e um conjunto de iniciativas que não são apenas guerreiras, como sabemos, são também legislativas e culturais. Ele criou o Liceu, ele criou o Código Civil, ele criou uma imensa coisa, expedições ao Próximo Oriente, como ao Egito, etc., expedições militares, mas onde ele levou sempre muitos sábios, não é? 150 ou não sei quantos, sábios para estudarem as coisas todas daquela região. Portanto, o Napoleão já tinha a ideia de que ocupar uma região não é ocupá-la militarmente, é também alterá-la administrativamente e, sobretudo, conhecer a cultura daquelas pessoas para melhor as poder, no fundo, entre aspas, dominar, não é? Isso aqui é um facto. De maneira que, realmente, há aqui várias temporalidades em história, não é? Há vários tipos de tempo em história. E, peço desculpa, estes slides são pesados, mas
Por outro lado, também há na história uma coisa que faz a sua fragilidade, mas ao mesmo tempo faz a sua riqueza, que é, a história nunca pode ser como uma física, isto é, ou como uma matemática. A história é sempre feita por uma pessoa, ou por um conjunto de pessoas que têm uma perspectiva e que querem provar, mesmo que inconscientemente, uma determinada perspectiva, uma determinada linha de observação. A história é sempre feita a partir do presente e para o presente, não é? E o Mark Bloch dizia isso perfeitamente. O historiador é aquele que vive no seu presente e para o futuro. E, portanto, a história interessa-se pelo passado na medida em que ele nos pode esclarecer sobre o que é que nós somos agora e, sobretudo, o que é que nós pretendemos vir a ser. De maneira que a história está sempre entre estes dois extremos, o de ciência, se basear em documentos, quer eles sejam orais ou escritos, ou até materiais, como a arqueologia, ou documentos visuais, por exemplo, de estampas, de fotografias. Hoje há uma imensa panóplia de documentos, tudo é documento histórico, praticamente, hoje em dia, não é? Houve uma ampliação muito grande. E o de arte, no sentido de arte literária, porque o historiador procura, no fundo, quando escreve, não é? Embora não se confunda com o romancista histórico, mas no fundo ele procura dar a vida da época. Por isso, tantos historiadores se desdobraram nas duas qualidades. O caso do nosso Alexandre Coelho é absolutamente paradigmático, não é? Quer dizer, recolheu-os Portugal e a Monumenta Histórica, quer dizer, a recolha de arquivo e a sua transcrição, etc., etc., para poder servir de fonte rigorosa de estudo, e ao mesmo tempo, não é, foi um romancista histórico. Portanto, não teve a necessidade, e é este balancear da história entre o rigor científico, que é sempre uma certa forma de asfixia ou de fossilização daquilo que se observa. Quando eu tento observar qualquer coisa com muito rigor, eu tenho que me distanciar dela e transformo essa coisa em coisa. E sendo uma coisa, ela perde vida. Mas, ao mesmo tempo, se eu também a tratar como um objeto artístico e pensar, eu posso fazer disto o que quiser, posso contar sobre o Napoleão, aquilo que me vier à cabeça, etc. Obviamente isso é completamente absurdo. Portanto, mesmo em relação a grandes figuras, ou a acontecimentos, ou a factos, ou a períodos inteiros históricos, existe sempre uma perspectiva que está enfeudada a uma determinada maneira de ver, uma determinada opinião, uma determinada ideologia, e o historiador só ganha em explicitar qual é a sua opção metodológica e ideológica. Só ganha, porque assim o leitor não é tão facilmente enganado. Diz, não, este autor é um autor que tem uma perspectiva, por exemplo, anglófila, ou é um autor que tem uma perspectiva francófila, ou é um autor que tem uma perspectiva marxista, ou um autor que tem uma perspectiva antimarxista, ou liberal, ou outra qualquer. Portanto, os ingleses distinguem precisamente entre estes dois termos, history e story, não é? E têm essa vantagem. History é a história, no sentido de uma ciência histórica, e story será mais a história mais ligada à questão literária. Uma coisa que é também muito importante é que a questão da história muitas vezes privilegia, e esta história narrativa tradicional por épocas e tal, privilegiava, dava um valor importante àquilo que tinha acontecido. Aquilo que tinha acontecido foi o que passou para os documentos. E o que não passou para os documentos. E aquilo que os documentos voluntariamente querem calar. Ou aquilo que esses documentos servem de ecrã. Quer dizer, a voz do povo, se é que a palavra povo tem algum sentido, quer dizer, a voz das populações que não tinham capacidade de escrever ou que não tinham capacidade de aparecer nos documentos escritos, não está lá. Falta-nos. E, portanto, nós temos muita dificuldade em reconstituir o que era a atividade das pessoas numa determinada época, das pessoas comuns. Daí tenha havido um movimento histórico no sentido da vida cotidiana, a história do cotidiano, a micro-história, a história da vida íntima, a história das mulheres, que também foram durante muito tempo ignoradas, porque a história era feita por homens e, no fundo, era para ser lida por homens fundamentalmente, não é? Excepto de romance histórico, esse sim, as mulheres viviam já muito no século XIX, essas narrativas, esses romances, mas, de facto, há uma coisa que se tornou muito importante, que é, eu creio que isto já tem aqui a ver com o outro slide seguinte, que é, portanto, a questão de que se multiplicaram as histórias em múltiplas especialidades. Não há nada que não se estude. É a história do sexo, é a história do amor, é a história da intimidade, é a história
dos sapatos, é a história sei lá, qualquer coisa que uma pessoa pensa, pode fazer historiar isso. Quando é que começou lá a haver sapatos? Quando é que começou a usar calçado? E que evolução teve o calçado e que relação tem os estilos de calçado com as várias épocas históricas. Mas há perspectivas, mesmo, por exemplo, em História da Arte. Nós, em História da Arte, o que é que estudamos? Estudamos aquela perspectiva linear dos estilos. Primeiro, a arte pré-histórica, que normalmente nos manuais vinha sempre assim umas páginas com uma reprodução da Altamira ou da Gruta de Lascaux, e mais nada, não é? Ficámos por ali. Depois passámos o homem pré-histórico, normalmente apresentado como um indivíduo que vivia nas cavernas, não é? De uma maneira coberta de peles, enfim, muito primitivo, sem tecnologia nenhuma. Por um estudo das sociedades mais simples, nós começámos a perceber que não era assim tão elementar a vida do homem em épocas recuadas, porque em certas zonas fizeram-se trabalhos muito aprofundados de arqueologia e percebeu-se que era muito requintada a forma de sobreviver, por exemplo, em ambientes extremamente frios, não é? Muito requintada é. E o homem, há 20 mil, 30 mil anos, chega facilmente a zonas muito elevadas em latitude, não é? Portanto, tem capacidade de se adaptar, não é? De uma maneira extraordinária. Portanto, quer dizer, foi, no fundo, dada cada vez maior importância à pré-história, a essa palavra, mas a própria palavra já representa um aspecto um bocadinho pejorativo, não é? Pré-história, quer dizer, é uma coisa anterior à história. Quando os homens faziam escrita, era uma época, enfim, de barro, mais que de barro, de selvagens. E a história da arte. E até muitas vezes para rotular a pessoa, és um pré-histórico. Quer dizer, uma forma, portanto, de insulto, porque és um selvagem. Mas a verdade é que a história da arte, depois disto, tinha um capítulo que era realmente a arte egípcia. E a arte da Suméria, da Mesopotâmia, da Babilónia, da Assíria, dos persas e depois história da Grécia. Quer dizer, estilos. No fundo era uma sucessão de estilos, não é? O estilo egípcio, que até foi trazido para a Europa pelo Napoleão, ou em consequência da campanha do Egito do Napoleão, não é? Que até todo o mobiliário se transformou naquele estilo império, etc., com variedíssimas figuras tiradas ou inspiradas da arte dos antigos faraós. E depois, quer dizer, uma sucessão de estilos, o estilo grego, depois o estilo romano, não é? Normalmente diz os gregos foram os grandes criadores de cultura, sobretudo do século de Péricles, etc. E depois os romanos, quando conquistaram a Grécia, foram conquistados por ela culturalmente. Não é? Essa é a coisa. Não é? Quer dizer, acabaram por absorver a cultura grega e, como eram povos, como era um povo, como criaram um sistema administrativo baseado em cidades, baseado em estradas, no sistema de estradas que cobriu a Europa toda e o norte da África, etc., eles foram, digamos assim, os que puseram ordem naquilo e conseguiram fazer um grande império. Mas estudamos então o estilo grego, o estilo romano que vem do grego, e depois então há realmente os estilos medievais, o estilo românico, o estilo gótico. Depois o gótico começa a entrar ali numa modificação, torna-se um gótico flamejante, quer dizer, flamejante vem de chama, não é? Um gótico elevado, a Catedral de Burgos, a Catedral de Chartres, aquelas grandes catedrais inglesas. Nós não tivemos em Portugal nunca um gótico verdadeiramente elevado, como nunca tivemos uma arquitetura de grande porte, exceto, por exemplo, Mafra ou alguns monumentos. A maior parte dos nossos monumentos, como dizia o Francisco de Holanda, são monumentos de baixa estatura, não é? Mas temos, por exemplo, de facto, quando chegamos a Burgos, ou quando chegamos, sei lá, a Colónia, a Catedral de Colónia, nós olhamos para aquelas alturas arquitetónicas e ficamos quase impressionados como é que na Idade Média é possível construir uma coisa daquelas e realmente quase ficamos com tonturas. Portanto, isso é que é o gótico flamejante. Depois veio o Renascimento. Estudamos uma sequência de estilos. Ora, houve autores que em História da Arte tentaram alterar totalmente essa maneira de ver. Não só por temas, não é? Como por uma maneira de ver a História da Arte, que não era já provavelmente a História da Arte, mas era uma espécie de figuras
que apareciam recorrentemente ao longo dos tempos e a sua reativação em certas épocas. Por exemplo, a figura da ninfa, que é uma figura do mundo antigo, não é? Jovem, que é recuperada, por exemplo, pelo Botticelli, salvo erro, não é? Naquela quadra da Primavera, e que depois é recuperada por numerosíssimos autores que vêm até a atualidade. Portanto, quer dizer, pegar num tema e considerar que esse tema é recorrente, mas é recorrente não como igual a si mesmo, mas tratado de forma diversa. Há um tipo muito interessante, que foi um judeu alemão, o Abi Warburg, que estudou a história da arte desta maneira. Foi revolucionário nessa época, que não via a história de uma forma linear. Para ele havia épocas e assuntos e temas em que colidiam todos os assuntos e todos os temas da história da arte. Portanto, é um indivíduo que revolucionou a história da arte. Mas a maior parte dos historiadores da arte ainda hoje, não diria a maior parte, mas pelo menos uma boa parte, não o entende bem e continua a fazer aquela arte tradicional de sucessão de estilos. Portanto, eu ia há pouco a referir uma coisa que agora vi ali e que era interessante, que é esta. Em história, nós tendemos a dar muita importância àquilo que aconteceu. Aquilo que aconteceu e que a gente sabe que aconteceu é normalmente o que nós chamamos a história dos vencedores. Quer dizer, aquilo que fez vencimento. E os fenómenos minoritários. E os elementos subversivos. E os elementos que estavam escondidos ou eram secretos. E que nunca chegaram à fase documental, ou que não se exprimem, mesmo que se esconderem. Ou que os historiadores, por não terem particular interesse em estudar estes fenómenos ou não terem atenção, não leem entre as linhas dos documentos. Porque um documento, reparem, serve para revelar, mas serve também para esconder. Toda a gente que já foi a alguma reunião de alguma coisa sabe que quando se faz a ata dessa reunião, não se põe tudo o que lá se disse, porque senão tinha que fazer um jornal de algumas 30 páginas, até porque o português gosta do oratório, não é? Portanto, as pessoas falam muito comigo. Se fosse fazer uma ata circunstanciada, é aquilo bonito, nunca mais acabava. Portanto, faz só o resumo. E nesse resumo, o que é que se põe e o que é que não se põe? Aquilo que não se põe, esses fenómenos minoritários, não é? São hoje, por exemplo, muito do interesse dos historiadores. Eu tive um professor muito interessante, embora fosse uma pessoa um bocado complexa, que era o Jorge Macedo, que num colóquio que eu organizei, quando estava ainda como estudante aqui na Faculdade de Lisboa, com outros colegas meus, o outro era de Linguística, o outro dedicava-se já à cibernética e tal, e eu já estou quase a acabar a aula, isto é terrível. É que não posso, em tão pouco tempo, dizer nada. Não disse nada ainda. É uma questão de tempo. É uma sensação psicológica. É o tempo psicológico. Terrível. Sinto-me como é que se diz? Compactado. Mas ele apresenta o presidente de um bloco que nós organizamos na altura, um texto muito interessante sobre a importância dos fenómenos minoritários em história. Quer dizer, aquelas coisas que não vêm tanto à tona, mas que são muito importantes, porque no fundo às vezes são eles que são o substrato daquilo que acontece. De maneira que a história tem que estar sempre a lidar com aquilo que veio à tona, que é importante, ou que se manifestou como importante, e sempre a desconfiar. Isto que está aqui a apresentar-se como importante pode não ter sido mais importante. Há muita voz calada. Durante muito tempo foi a voz da mulher. Os próprios regimes políticos também não deixavam que a história, também se calhar controlavam os historiadores logo a partir. Claro. A história sempre esteve ao lado dos reis. História, primeiro a contar os anais deles, não é? Basta ver a nossa história que aprendíamos na escola. Claro. Não tinha graça Claro. nenhuma. Essa então era ensinar. Essa então era nacionalista, a exaltar os nossos heróis. E não sei Aí nunca se poderia ler nas entrelinhas. Claro. E depois há uma coisa muito incomodativa na história, não é? Que muitas vezes ainda estão vivas pessoas que participaram em acontecimentos relativamente recentes que são incomodativos, não é? De maneira que até há aquela reserva de certos elementos de arquivo, ou de certos elementos só serem desarquivados a partir de determinada altura, não é? O problema da história. Eu aqui há uns tempos escrevi um artigo que era sobre os jesuítas.
e escrevi um artigo e disse que ia escrever outros. E houve um padre que me diz assim: epá, é melhor não escreveres mais nada. Porque eu sei que há muita coisa, mas é melhor, e tu também sabes, sobre a nossa aldeia. Portanto, é melhor não escreveres mais nada. Há muitos interditos, reparem que interditos entre o que foi dito, está lá qualquer coisa escondida. Portanto, às vezes até uma das melhores formas de se estar escondido é mostrar-se muito. Não é? Apresentar-se muitos documentos. Eu se afogo uma pessoa em documentos, a pessoa fica de tal modo que já nunca mais vai perguntar o que é aquele documento que falta, mas vai ficar ocupado a ler aqueles. Não é? Por isso é que se costuma dizer, nas ditaduras há o lápis azul, quer dizer, há a censura, quer dizer, a gente só via dos filmes aquilo que eles queriam, depois cortavam as cenas que eles entendiam. Dos jornais a mesma coisa, etc. E depois há aquela censura escondida, que é um escritor que escrevesse um livro e quisesse publicar, já tinha tal modo interiorizado que havia o lápis azul, que já não escrevia certas coisas. Não é? Ou tinha que arranjar alibis para contornar aquelas coisas da censura. Isto é uma censura que é ainda mais sutil. Mas, de facto, existe, portanto, o homem é um ser manhoso, o ser humano é um ser manhoso, não é um ser da duplicidade, é um ser complicado, complexo. E, portanto, nós nunca podemos acreditar ipso facto naquilo que diz, não é? E é o que se diz. Nas ditaduras, procede-se por ablação ou por impedimento de acesso aos documentos. Nas democracias ditas de democracias, porque, enfim, democracia seria muito complicado entrar nesse contexto de problemas, nestas democracias formais, o que é que se faz? Afoga-se as pessoas com coisas. Quer dizer, produtos televisivos, jornais, enfim, e a grande maioria das pessoas consome, literalmente, desculpem o termo, porcaria. Vejam, por exemplo, e não quero ofender ninguém aqui, que evidentemente goste de determinadas realizações, por exemplo, desportivas, como o futebol, mas vejam o tempo que o futebol ocupa na televisão. Eu não tenho nada contra o futebol, eu até já joguei futebol quando era miúdo, toda a gente e tal. Mas o problema não é esse, é o tempo que tem de antena um jogador, um tipo que seja aí diretor do clube ou até o treinador, não é? São figuras mediáticas que ganham milhões e além disso ainda nos ocupam milhões de tempo na televisão, que se tem a falar. E para dizer o quê? Absolutamente nada. Nós vamos ganhar. Exatamente. Nós vamos ganhar. Estamos aqui para ganhar. Estamos aqui para ganhar. Não, e é sempre o mesmo discurso, desta vez não ganhámos, mas temos esperança de ganhar na próxima. Eles às vezes também já não devem ter acabado de falar, acho eu. Tem, é tão confrangedor aquilo. Tem, porque eles gostam de aparecer. Gostam de aparecer. E depois isso aumenta-nos o capital simbólico. Porque há um capital simbólico, não é? O capital também é uma coisa que não é só o capital financeiro. Há o capital social, há o capital simbólico, há até o que eu chamaria, suponho que alguém deve ter chamado, o capital televisivo. Quer dizer, o número de vezes que eu vou à televisão, isso dá-me... O Passos Coelho tem aparecido muito ultimamente. Certo, 100 metros para obter um emprego ou para obter... Você tem aparecido porque está a pensar que vai lá para o governo. Ele tem aparecido muito, a televisão tem investido na imagem dele. O PS que vai abaixo. Ele deixa-se a preparar. Ora bom, os órgãos de comunicação social estão todos nas mãos de determinados grupos económicos. E portanto a gente sabe que tudo aquilo que vê é uma montagem. A questão do futebol, a mim até o que me entristece, posso dizê-lo, é eles só estão ali porque eles são vistos por milhares de pessoas. Claro. E então entristece-me nós perdermos peças de teatro belíssimas que apareciam na televisão, documentários sobre as mais variadas coisas, desde antropologia, sociologia, fosse sobre a vida de pintores, de escritores, coisas interessantíssimas que se viram na televisão. E hoje nós corremos canais e canais e canais e é só. É o que o professor diz, em minha opinião também. É que move milhões. Nós precisamos de nos distrair. O futebol e move também, milhões. diga, Mas o problema todo é esse. Move muito dinheiro.
Nós precisamos nos distrair. Eu perguntaria a alguém, diz-me com o que é que tu te distrais, e digo-te quem és. Não é? Quer dizer, porque há produtos, há coisas que nós hoje vivemos no mundo das chamadas indústrias culturais, enfim, isto é um termo terrível, mas isto existe, e há coisas boas, não é? Há coisas boas. Eu tive agora, como referi particularmente a algumas pessoas, não refiro quando vou sair de casa, assim publicamente no Facebook. Primeiro, não tem sentido nenhum, a gente está a falar a nossa vida pessoal no Facebook. Já revelo bastante. E segundo, porque tenho muito receio de assaltos. Mas, efetivamente, estive em Madrid. E, por exemplo, aquele filme, The Story of Film, que eu referi, que são 5 documentários excepcionais que estão à venda no Cinema Ideal, em Lisboa. Passa agora a divulgação que bem merece, porque senão qualquer dia também é extinto, não é? Como já foi extinto o King. Só temos agora o Nimas em Lisboa como um cinema assim, de melhor qualidade. Mas esses que me custaram 30 euros estavam à venda na FNAC em Madrid por menos de 20. Eram exatamente o mesmo filme. Quer dizer, subtitulado, dito em inglês originariamente, e depois e são 5 filmes que eu digo sobre a história do cinema. Nunca vi coisa tão boa. Ou seja, sempre gostei um bocado de cinema e nunca vi coisa tão boa. Vale a pena comprar aquilo, mesmo pelos 30 euros. Realmente é extraordinário. Lá está, há imensas coisas interessantes que se fazem, não é? Só que são minoritárias. Qual é a percentagem de cinema que nós vemos oriundo dos Estados Unidos versus o cinema europeu? E dentro do cinema europeu, qual é a percentagem de cinema que a gente vê vindo das principais potências ocidentais, europeias, versus o dos países, por exemplo, do centro ou do leste da Europa? Pouquíssimo, quer dizer, nós conhecemos sempre. Eu devo lhe dizer, eu não conhecia, às vezes não são autores fáceis, mas eu não conhecia um autor, agora está-me a esquecer o nome, às vezes vem-me um nome à cabeça, mas não é esse. Quer dizer, tenho ultimamente tido experiências. Há um alemão, quer dizer, ou austríaco, creio que é austríaco, que é o Hanecker, mas eu não sei se estou a escrever bem, creio que é assim. Hanecker deu um filme de televisão agora há poucos dias. Na televisão, no segundo canal. É um autor perturbante, extremamente perturbante. O nome do filme é Amor. Isso é um filme extraordinário, isso é uma obra-prima. É a melhor obra que eu vi na minha vida sobre o que é o amor humano. É um filme Deu no segundo canal? Deu no segundo canal. Fantástico. Está à venda na FNAC. Creio que foi no segundo canal que deu, Sim. semana passada. Sim, Eu, por acaso, ele passou por aí e eu não fui ver, tinha lido as críticas muito favoráveis, mas não tinha ido ver, e agora deu na televisão. É um filme Bem, perturbante, porque é precisamente sobre a vida aquilo das pessoas idosas. olha, é muito humano. Exatamente. Mas a obra de arte tem isso precisamente. Quando é uma obra de arte boa, tem a possibilidade de nos capturar de uma maneira total. Lá está. Agora, diga. É raro termos europeus. É tudo americano. Sim. Estou aqui particularmente no Low Shopping, por exemplo, uma pessoa tem lá um único filme neste momento, não sei se ainda lá está, que lhe davam 4 estrelas, e parece que não é mau, não vi ainda, que é aquele do Tarantino, só eu. Os 8. Sim. Como é que se chama? É muito qualquer coisa. Odiosos. Sim. Odiados, que é um- odiosos. Aparentemente parece um western, mas é uma coisa que vai muito para além do western e que é muito interessante sobre problemas de pessoas que estão metidas no fundo na neve, no iglu e tal, e geram-se ali uma série de tensões. Eu não sei o quê. Eu não gostei muito. Não? Já vi. Ao mesmo tempo, acho que Como? tem humor negro. É um filme com humor negro. Muito sangue. Humor negro. Sim. Sei. Os irlandeses gostam muito. O filme do Hanecker, Os Jogos Perigosos, é um filme terrível, que incomoda profundamente. No entanto, é um filme extraordinário. E lá está sempre aquela coisa, não é? Que é, quando uma obra de arte é extraordinária, pode abordar as coisas mais terríveis ou mais perturbantes, que nos deixa Não, sempre um este que eu sentimento... acabei de falar realmente é muito perturbador. O amor, esse filme. O amor é? Muito perturbante. Sim, mas... Há um momento dentro do filme em que aparece um pombo que entra dentro da casa. Sim. E é muito curioso esse momento.
momento mágico, que, aliás, a mim tem uma associação de ideias com uma coisa que aparece num filme do Manuel de Oliveira, também um autor extremamente difícil, e poder cometer a maior parte das pessoas é isso. É uma coisa chata. O Manuel de Oliveira faz uns filmes extremamente lentos, aquilo é chato. Então, depois o Manuel de Oliveira foi reabilitado, começou a aparecer muito no Porto, houve uma grande exposição em Serralves sobre Manuel de Oliveira, em que estavam a passar antigos filmes dele, até nomeadamente o famoso Niki Bobó, não é? E também Douro, Faina Fluvial, aqueles que passam ali na Ribeira do Douro, do Porto. Há uma cena de um dos filmes de Manuel de Oliveira, cujo nome não me lembro agora, que é também espantosa, são pequenas coisas, não é? Que mostram o que é o gênio do cinematográfico, especificamente, que é quando há um homem e uma mulher que se encontram, tinham tido uma relação há muitos anos, não sei se teriam sido casados ou não, isso não importa, tinham tido uma relação amorosa e durante muito tempo depois interromperam, voltam a encontrar-se numa refeição, que ela própria já é um pouco absurda, porque a gente não percebe muito bem como é que duas pessoas se encontram em Paris, uma coisa que não se percebe bem se é um hotel, se é uma sala de jantar, se é um quarto de hotel, onde eles estão a ser servidos tipo num quarto ou de sentar numa mesa. E há um momento em que eles se desentendem novamente, quer dizer, veem que não é possível restaurar ou voltar a restaurar aquele sentimento ou aquela coisa que tinham provavelmente na sua expectativa. E a mulher sai para o corredor. Aquilo é quase às escuras, não é? Há um ambiente extremamente escuro. A mulher sai para o corredor e deixa a porta aberta, ficando um halo amarelo que entra pela sala, em contraste com o ambiente escuro e até de uma janela que estava voltada para o exterior, onde já era noite, ou pelo menos crepúsculo, e vê-se entrar dentro do quarto a figura inesperada de um galo iluminado por aquela luz amarela, que é um pouco como aquele pombo. Exato. Quer dizer, é qualquer coisa que é indecifrável. E é esse indecifrável da vida que a arte tem a capacidade de recuperar. E é nisso que nós nem damos por ela na vida e que ali nos puxa. Isso pode nos acontecer naquele momento na vida e nós não captamos, não é? E ali mexe. É a capacidade de trazer para a frente, de expor aquilo que é. Aquilo que se diz em inglês uncanny, ou que é uma palavra para dizer isso que o Freud usava muito, quer dizer, a estranheza de viver. O estranho, esta estranheza. E de facto a obra de arte tem essa capacidade, é como a poesia. A poesia é um torcer das palavras, não é? Se eu for dizer numa poesia aquilo que sinto, faço uma porcaria, não faço poesia nenhuma. A poesia não está a esse nível, a poesia é qualquer coisa que tem a ver com o torcer da palavra, com o torcer completo porque usa a linguagem natural, não é? A poesia não usa a linguagem matemática, nem de signos egípcios e hieróglifos, mas utiliza a nossa linguagem natural. Mas se eu for lá dizer expressar sentimentos, assim, carrément, não é? Diretamente, eu não faço poesia nenhuma, faço muito uma carta amorosa ou outra coisa qualquer, mas aquilo não tem significado nenhum, do ponto de vista poético e literário. E muita gente confunde, não é? Até no Facebook há muitas páginas de pessoas que estão a fazer poesia, quer dizer, aquilo não é poesia nenhuma, não é? Mas põe muito isso. Quer dizer, porque a poesia é qualquer coisa que tem que trazer para a frente esta coisa estranha que é o próprio som e ritmo da palavra, não é? E o ator ou o tipo que diz poesia, o gajo que quando no momento em que diz, o homem ou a mulher, no momento em que diz, traz para a frente o corpo, através da palavra, não é? As tensões, a pulsão, não é? do nosso próprio corpo. E isso é qualquer coisa de sempre que tem uma componente, como o Freud percebeu bem, e todos os outros depois dele, de caráter erótico. E isso, a arte tem que dar isso. A arte tem que pulsar, como se fosse vida, como sangue. Senão não é nada. A arte ou é em carne viva ou não presta. E não é uma expressão simples de sentimentos. É qualquer coisa de muito mais complexo. Não representa o sentimento. A arte tem que ser sentimento. Isso é extremamente difícil. É extremamente difícil. Mas acontece em algumas pessoas. E de facto o cinema tem a grande capacidade, porque é a arte de ilusão por excelência. Nós estamos a ver uma parede branca, não é um ecrã, na qual se projetam figuras com as quais nós nos identificamos e a determinada altura já estamos lá dentro. É extraordinário. E eu acabei por nunca conseguir, hoje, passar desta pequena digressão sobre a história, a história,
para não estar sendo falada por mais de antropologia, para ir a uma coisa que eu tinha a intenção de referir com uns esquemas, mas posso fazer isso daqui a 8 dias, que era, eu trazia aqui uns esquemas para explicar melhor a questão que abordei na última sessão, em que referi que, a determinada altura, tanto a história como a antropologia deixam de se interessar pelo facto concreto, pela explicitação da descrição detalhada. Sim, ela serve, ela é importante, mas como uma base para depois saltar para um plano em que se tenta perceber aquilo que é invisível na sociedade, que alguns chamam a estrutura, não é? Quer dizer, aquilo que está subjacente a uma determinada época. No fundo, aquilo que os autores às vezes também designam como, por exemplo, a história das mentalidades, não é? Vamos ver qual é a mentalidade predominante numa determinada época. O que é que era possível pensar numa época? Por exemplo, na Idade Média, era possível ser-se ateu? Não. Não era possível. Nós sabemos hoje isso, porque, digamos, a estrutura mental subjacente àquelas pessoas, todas, era uma estrutura de crença, não é? De crença religiosa. Claro que houve seitas, houve muitas coisas heterodoxas, etc, etc, mas no fundo, provavelmente, a ideia moderna de ateu, quer dizer, a pessoa que vive bem, com a consciência de que essa realidade de Deus é uma realidade que nós projetamos, quer dizer, trata-se de uma projeção do nosso espírito, para nos sentirmos aliviados com a existência de uma realidade transcendente que nos protege, a ideia de um pai protetor, não é, universal, criador do mundo, etc., não faz sentido no mundo contemporâneo para algumas pessoas, não é? Para as pessoas que têm essa visão, digamos, de ateus ou se quisermos, de agnósticos, não é? E quem é que podia imaginar que na Idade Média alguém se atrevesse a afirmar: Claro. eu sou ateu? Claro. Mas não é preciso ir à Idade Média, se calhar hoje, ainda hoje, no pleno século XXI, eu acredito que há de haver aldeias em que alguém, que na realidade passa ao lado da religião, seja capaz de se assumir como isso. Claro. Não, repara, este problema da crença é extremamente complexo, porque eu tenho colegas que são pessoas altamente, digamos, cultas nessa coisa e, todavia, a determinada altura, até conheço pessoas que foram, por exemplo, trotskistas e que a determinada altura abraçam a religião.